passos estratégicos, né? Lembrando que são 5 domingos, 5 ministrações, todas elas são entrelaçadas, se complementam, né? Então é bom que você entenda isso. Mas hoje nós vamos no livro de Atos, que tem sido o nosso livro-texto, em Atos capítulo 8, uma história que é bem interessante, que é bem conhecida. Atos capítulo 8, os versículos de 26 ao 40, a história de Filipe e o eunuco. Atos 8, do 26 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Oremos mais uma vez, queridos. Obrigado porque o Senhor nos congregou aqui. Obrigado porque o Senhor tem ministrado a esta igreja, Senhor, o coração das pessoas, sobre o que é ser essa igreja bíblica, espelhada nas Escrituras. Por isso estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e ser essa igreja que rompe barreiras. Há passos estratégicos a serem dados para que isso aconteça. Queremos aprendê-los, queremos absorvê-los, queremos aplicá-los na nossa vida e como igreja, como comunidade. Por isso precisamos que o Espírito Santo, de maneira clara e inequívoca, fale aos nossos corações nessa noite, iluminando, aclarando a nossa mente, fazendo-nos entender a Tua vontade. Essa é a nossa oração que fazemos na mediação de Cristo, no nome de Cristo e para a glória de Cristo. Amém, Senhor. Pode dizer um amém? Meus queridos, quando o assunto é estratégia missionária, os exegetas, que são os intérpretes da Bíblia, os estudiosos, os comentaristas, têm opiniões diversas, se dividem em alguns grupos diferentes. Aqueles que vão olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, e enxergar nele estratégias, estamos falando de estratégias claras, objetivas, bem delineadas para a igreja cumprir a sua missão. Então esses estudiosos olham para o livro de Atos dos Apóstolos e eles dizem
As estratégias estão ali, estão contidas, estão expressas de uma maneira muito clara ao longo deste livro, o livro de Atos. Todavia, há outros que discordam, que não vão encontrar as estratégias, que dizem que não tem nada de estratégia no livro de Atos, e afirmam que a única coisa que a igreja faz nesse livro é seguir o comando do Espírito Santo. Então são dois grupos divergentes, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Eu creio que nós não precisamos de posições tão extremadas e devemos trilhar um caminho de equilíbrio. É possível isso quando nós analisamos as Escrituras e queremos pensar sobre estratégias. Então, para mim, talvez não haja de fato no livro de Atos, quando nós olhamos, um planejamento estratégico, mas isso não significa que não haja estratégias. Não há um planejamento estratégico, não há um momento que eles sentam e dizem: vamos convocar uma reunião, vamos fazer um planejamento estratégico, vamos usar aqui algumas formas que a gente sabe são conhecidas hoje, que tem para serem usadas, as empresas usam, muitas igrejas usam, para estabelecer seus planejamentos estratégicos. De fato, não há isso, não existe isso quando nós olhamos para as Escrituras, mas certamente há estratégias que são usadas para que a igreja cumpra a sua missão. Pensando especificamente no personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos, personagem humano pelo menos, que é o apóstolo Paulo, nós temos várias evidências de que ele tinha um plano estratégico de expansão missionária. E aí, dessa semana, eu me lembrei de um livro bem antigo que eu tinha comprado, adquirido na época do seminário, 24 anos atrás. O autor chama David Hasselgrave. Ele fala sobre o chamado ciclo paulino, encontrado no livro de Atos, que eu quero apresentar para vocês a título de introdução, bem rapidinho. Só vou dar algumas pinceladas nisso, chamado ciclo paulino. Então vou pedir para o Kézia ir juntamente comigo aqui. Quando nós olhamos para as Escrituras, então, segundo esse autor, David Hasselgrave, no livro Plantar Igrejas, ele enxerga esse chamado ciclo paulino, que é composto de 10 passos. Vamos lá então a eles. Primeiro, os missionários são comissionados. Quando a gente olha Atos 13, a igreja de Antioquia, ela comissiona os missionários e os envia. Quando os missionários chegam, aí tem o segundo passo, que é o auditório contactado. Normalmente, dentro do ciclo paulino, dentro da estratégia paulina, ele chega e ele procura uma sinagoga, porque ele é um judeu, e ali ele tem abertura para expor as Escrituras, e ao expor as Escrituras ele fala sobre Jesus Cristo. Às vezes dá certo, às vezes dá não, às vezes não, às vezes o pessoal aplaude, às vezes apedreja, às vezes querem matá-lo, mas o fato é que é essa estratégia que ele tem, auditório contatado. Aí o Evangelho é comunicado, ele fala sobre Jesus, como eu já disse. Os ouvintes são convertidos, eles aceitam a palavra, eles se rendem à pessoa do Senhor Jesus. Então está sendo construído esse ciclo paulino. Depois os crentes são congregados, um grupo de pessoas se reúne e começa uma igreja. Depois disso, a fé é confirmada, ou seja, o discipulado é feito, eles são ensinados no caminho de Cristo. Aí os líderes locais são consagrados, é constituída uma liderança, presbíteros, diáconos são constituídos naquela igreja. Os crentes são recomendados. O que isso significa? Que as igrejas são entregues aos líderes locais e os missionários plantadores vão embora, vão para outro lugar. Aí os relacionamentos são continuados, a gente vê isso em Atos 15, 36, quando eles dizem: voltemos às igrejas, vejamos como elas estão, porque eles queriam fazer uma avaliação, queriam ter um diagnóstico de como as igrejas estavam. E por fim, as igrejas missionárias são convocadas. Aquelas igrejas que foram plantadas e passaram por todo esse processo do ciclo, chamado ciclo paulino, devem reproduzir o processo, ou seja, elas devem ser igrejas multiplicadoras.
ciclo paulino. Eu acho uma coisa muito linda quando eu enxergo isso nas Escrituras, porque trata-se de uma estratégia, não sei se eles sentaram, de Atos. Mas essa noite eu quero me concentrar nesse episódio famoso do livro de Atos. É famoso, né? O encontro entre o evangelista Filipe e o eunuco. E aqui, segundo a minha visão, as análises e estudos que eu fiz, encontramos passos estratégicos que vão nos ajudar no cumprimento dessa missão de rompermos barreiras, que é o nosso propósito, objetivo. Casa, fazer culto na praça, promover cruzadas evangelísticas, entregar folhetos, fazer teatros ou realizar culto do amigo. Tudo isso é bom, queridos. Eu digo que já fiz todas essas coisas ao longo do ministério como crente. Tudo isso é válido, é maravilhoso. Sem dúvida, são ferramentas úteis que podem ser usadas para o cumprimento da missão. Mas nessa noite eu quero abordar, queridos, a questão da estratégia num conceito um pouco mais macro do que micro, sem me prender tanto aos detalhes da missão. Mas então vamos lá, olhando para esse texto e respondendo a pergunta: que passos estratégicos para o cumprimento da missão que nós encontramos nesse episódio, nesse texto que nós queremos analisar nessa noite? A primeira coisa é a sensibilidade ao comando divino. Se tem uma estratégia que é utilizada no livro de Atos dos Apóstolos, é essa: sensibilidade ao comando divino. Aqui vale uma reflexão, queridos, porque como nós vimos o primeiro sermão dessa série, lá no primeiro domingo de março, Deus havia estabelecido uma agenda para a igreja, que é o que lemos em Atos 1:8. Você já decorou Atos 1:8? O que diz lá? E recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tá bom, então vai acontecer uma coisa: vocês vão receber poder. Que poder é esse? O Espírito Santo. Para ser o quê? Fazer o quê? Ser testemunho. Qual lugar? Onde? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. É isso, queridos. Essa era a agenda da igreja, estabelecida pelo próprio Jesus nas suas palavras finais, narradas por Lucas no início do livro de Atos. No primeiro momento, a igreja cumpre a sua missão. É isso que nós vimos no sermão da semana passada. Há uma igreja maravilhosa em Jerusalém, aliás, narrado em Atos 2, 42 a 47. Mas, ao que parece, ela fica um tanto quanto acomodada em Jerusalém. Ela não está cumprindo o seu propósito de expandir. Por isso Deus envia uma coisa, sabe o que é? Perseguição. A perseguição, nesse caso, enviada aqui no começo do livro de Atos, é um método de Deus para mover a igreja de Jerusalém para a Judéia, depois para Samaria e depois para os confins da terra. E a Bíblia diz então, depois dessa perseguição que espalha, que dispersa os líderes da igreja de Jerusalém, a Bíblia diz que Filipe vai para Samaria. Ali ele prega o Evangelho. Ali muitas pessoas aderem à fé. E naquele lugar, Samaria, queridos, que era um lugar hostil, ali acontece um verdadeiro avivamento espiritual. A coisa está indo bem ali, a igreja está crescendo, o Evangelho está progredindo, milhares de pessoas estão se convertendo, chegando-se à fé em Jesus. No entanto, qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é que a igreja chegue até os confins da terra.
Então Deus vai se movendo. Então Deus vai agindo com o seu Santo Espírito. Então Deus tira Filipe. Está onde? Em Samaria. A coisa está dando certo. O avivamento está acontecendo. As multidões estão se achegando a Jesus. O sucesso está se tornando visível. E ele tira Filipe daquele lugar e o envia para um lugar deserto, a fim de anunciar o Evangelho para uma pessoa. Mas essa pessoa não era uma pessoa qualquer. Era um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes. Aqui nós podemos dizer, queridos, que a África também precisava ouvir sobre Jesus. Aquela missão de Filipe era importante. Aquela missão visava o rompimento de barreiras raciais, porque era alguém de outra raça, barreiras étnicas, culturais, geográficas, especialmente espirituais. Essa era a estratégia do Espírito Santo de Deus: mover Filipe, dar esse comando para Filipe. Como esse comando acontece? Acontece no versículo 26, quando diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe. E no versículo 29, então disse o Espírito a Filipe. Filipe poderia achar que essa estratégia não era boa. Ele poderia dar 1000 desculpas, dizendo: Senhor, eu fui disperso lá de Jerusalém, eu cheguei aqui em Samaria, eu preguei o Evangelho, as pessoas se converteram, as coisas estão indo bem aqui, eu gostaria de questionar a sua estratégia. O Senhor poderia mandar outra pessoa para lá, certamente eu tenho outra pessoa que pode ir em meu lugar. Mas ele foi fiel ao comando divino. Sabe qual a melhor estratégia para a igreja, querido? Sabe qual a melhor estratégia para a IPT, assim que nós temos chamado a Igreja Presbiteriana na Trindade? A melhor estratégia é obedecer, queridos. A melhor estratégia é obedecer. Às vezes a gente fica assim com aquela ânsia, querendo achar novas formas, novos programas, novos meios. Eles são importantes, eles movimentam a igreja, sem dúvida. Eu sempre fui um pastor muito incomodado e criativo, querendo criar coisas novas. Mas a melhor estratégia para que a igreja rompa barreiras, para que ela cresça, para que ela progrida, que ela faça diferença, é obedecer, queridos. Não tem melhor estratégia do que isso. A melhor estratégia é se submeter ao comando divino. A melhor estratégia é ter prontidão para fazer o que Deus quer e ir onde Deus quer que vamos. E tenhamos essa convicção de que o Espírito Santo nos move. Por exemplo, de forma muito prática e clara, o Espírito Santo de Deus nos moveu para este lugar aqui. É bom contar essa história, né? Para aqueles que não sabem, para aqueles que sabem, relembrar. Nós, há 2 anos atrás, recebemos a notícia que nós precisaríamos sair do lugar onde nós estávamos. Começamos a procurar lugar e não achávamos. Até que um dia nós nos reunimos no conselho e a junta diaconal para fechar o contrato em um outro lugar. Iríamos para uma casa pequena que não nos acomodaria bem, e nós estávamos fechando já toda a logística da nossa mudança para aquele lugar. Naquele dia, naquela reunião, tocou o telefone do presbítero Oswaldo, e eram os gestores desse local aqui nos oferecendo esse lugar. Por que naquele dia? Por que naquela reunião? Porque é o Espírito Santo de Deus movendo, queridos. O Espírito Santo de Deus sabe, e a gente tem que obedecer. Mas deixa eu dizer mais, querido. Eu falei que o Espírito Santo de Deus move a igreja. O Espírito Santo de Deus te moveu para essa cidade. Preciso dizer isso para você. Você precisa entender isso. A gente não vai porque quer, a gente vai porque o Espírito de Deus manda. Então o Espírito Santo moveu você para essa cidade. Deus tem mandado gente. O Evangelho aqui é difícil, a gente
Ouve isso. Então Deus está mandando gente que vem de outras cidades, de outros lugares, para viver o Evangelho genuíno, para impactar essa cidade. Meu querido, o Espírito Santo te moveu para você fazer parte do processo de revitalização desta igreja. Essa igreja está no processo de revitalização. Estamos falando sobre estratégia, sobre comando do Espírito. Então Deus olhou para uma pessoa que estava lá em São Luís do Maranhão, não vou citar nomes, gente, para uma pessoa que estava lá na Bahia, para uma pessoa que estava lá no Piauí, para uma pessoa que estava lá no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Paraná, no Rio Grande do Sul, foi soprando, disse: você vai lá para Florianópolis, você vai para aquela igreja, você vai participar do projeto de revitalização daquela igreja. O Espírito Santo de Deus te movendo. Esqueci Minas Gerais, né, Luiz Gustavo? Todo lugar tem mineiro. E agora já começaram a reclamar, né? Então, Manaus, quem mais? Né? Paraíba, o Acre, né? Agora a nossa irmã vindo ali. Singapura, olha só. É Singapura. Rio de Janeiro, meu Deus, tem bastante carioca aqui. Até da Venezuela, né? Oi? Até do Haiti, gente. Então olha só que bênção. É Deus movendo. O Espírito Santo de Deus te moveu para essa universidade que fica aqui perto, ou para essas universidades que não tem só uma. O Espírito Santo de Deus te colocou lá para você fazer diferença. Você é a estratégia de Deus, e a melhor estratégia é obedecer, querido. A melhor estratégia é obedecer. Vamos em frente. A segunda coisa que eu posso entender quando eu olho para esse texto, falando sobre passos estratégicos, a primeira é sensibilidade ao comando do Espírito. A segunda é conexão com pessoas. Essa palavra conexão está bastante na moda dos nossos dias, não só por causa da conexão aí da internet, coisa assim, né? Mas todas as áreas, né? Se usa bastante essa palavra conexão. Esse é o livro A Evangelização na Igreja Primitiva, o autor Michael Green diz que o segredo da igreja primitiva é que aquela igreja, olha só, traz algumas coisas, não vai aparecer ali, me ouça. O segredo da igreja primitiva é que ela fez do evangelismo a sua prioridade, era prioritário, que ela não era centralizada no pastor. Eu louvo a Deus que a nossa igreja não tem sido centralizada no pastor, tem bastante gente que gosta de trabalhar. Ela esperava que cada membro fosse uma testemunha de Cristo. Estou falando da igreja primitiva. Ela privilegiava pessoas em detrimento de prédios. Por isso, queridos, se a gente não pudesse reunir, estar no mesmo prédio aí por alguns dias, não tem problema não, a igreja continua. A igreja são as pessoas. Que mais? Sobre a igreja primitiva, que na igreja primitiva o evangelismo era uma conversação espontânea, a coisa fluía, as pessoas conversavam e iam evangelizando. Na igreja primitiva a política era ir onde as pessoas estavam. O que é isso? Conexão. E a conexão com pessoas que aquela igreja fazia, a igreja primitiva, gerava a simpatia das pessoas em relação a ela e abria o caminho para o compartilhamento do Evangelho. Então veja bem, a conexão que as pessoas faziam gerava a simpatia das pessoas em relação à igreja e abria o caminho para o compartilhamento do Evangelho. Na semana passada nós destacamos as marcas indispensáveis para que a igreja, que a igreja precisa ter para ser essa igreja que rompe barreiras. Dentre elas, nós afirmamos, eu falei sobre 4 marcas principais, vou repetir 2 agora. Eu falei então que a igreja precisa ter as marcas. A marca da comunhão autêntica, essa foi uma destacada, e a ousadia evangelística. Comunhão autêntica. Lembra-se das palavras que eu usei? A circularidade, movimento de circularidade, e a ousadia evangelística, que é o movimento de horizontalidade e lateralidade da igreja.
Essas marcas pressupõem conexão com pessoas. A comunhão autêntica é a conexão para aprofundar os relacionamentos, para nós nos conhecermos melhor. Tudo bem que eu estou falando de conexão hoje num dia que está ruim disso, né? Mas você guarda essa lição para outro dia. Então, a conexão, aperto de mão, abraço, saber a história da pessoa, perguntar de onde ela é, por que ela está aqui, se ela precisa de alguma ajuda. Mas a outra, queridos, que é da ousadia evangelística, é a conexão para comunicar o Evangelho. Isso é necessário. No texto que nós estamos analisando, Filipe é desafiado, impelido pelo Espírito Santo, estimulado a dar esse passo estratégico para a salvação de alguém, para o avanço do reino, fazendo uma conexão que é altamente improvável, mas completamente abençoadora. E assim como Filipe, nós somos chamados a nos dispormos a nos conectar com pessoas, porque isso é muito importante, querido. Deixa eu compartilhar uma história que eu estava me lembrando que se adequa bem a isso que eu estou falando. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Na época meu cunhado estava morando lá, estava morando em Indianápolis. Eu viajei, fui para Indianápolis, dentre outros lugares. No dia que eu ia chegar lá, meu cunhado disse: olha, Marcos, vai ter um show gospel aqui na cidade, de um grupo chamado Third Day. Quem conhece Third Day? Levante a mão. Pessoal com menos de 30 aí conhece, né? Third Day é um grupo bem famoso americano de música gospel. Particularmente gosto bastante das suas músicas. Ele comprou o ingresso, até pagou o ingresso, e eu falei, por que não ir? Né? Fui lá, uma mega igreja da cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos. Não foi um show, foi um culto, uma coisa muito maravilhosa, abençoadora, fui muito abençoado, mas o que me chamou a atenção não foram as músicas, foi uma experiência que o vocalista compartilhou em determinado momento. Ele parou a música, começou a ministrar. Ele contou a história de um dia que ele estava num país que eu não me lembro o nome, possivelmente Uganda, um país pobre da África. E ele viveu uma experiência que era um país, num lugar onde a água era algo muito escasso. Então, ele estava lá observando um lugar muito pobre, e de repente parou um caminhão, aqueles pipa, né, para trazer água. E aí ele contou que as pessoas chegavam se amontoando, se empilhando, se empurrando, com baldes, com galões, para pegar a água. Mas o que chamou a atenção dele era um meninozinho, que ele falou, de 5 ou 6 anos, que estava ali, segurando um galão na mão, e vendo toda aquela, com perdão da palavra, muvuca, aquela bagunça, as pessoas se empurrando, tentando pegar água. E aí ele estava perto de alguém, ali da localidade, e ele disse assim: estou com dó daquele menino, porque ele não vai conseguir pegar água. E aí a frase que aquela pessoa usou, que me impactou bastante, ele disse assim: a menos que alguém se importe, ele não vai conseguir. A menos que alguém se importe, a menos que alguém se importe, ele não vai conseguir pegar água. Meu querido, a menos que você se importe, talvez as pessoas não vão conseguir chegar à água, conseguir chegar ao pão, porque você sabe onde tem água, você sabe quem é a água viva, quem é? Jesus. Você sabe onde tem pão, você sabe quem é o pão, quem é? Jesus. Você sabe quem é a luz. Jesus disse todas essas coisas: sou a água viva, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Mas talvez, a menos que você se importe, essas pessoas não irão para a luz, não terão a oportunidade de beber da água viva, não provarão do pão, a menos que você se importe. E essa frase tem tudo a ver com conexão.
Que tipo de conexão você tem feito? Porque a igreja que rompe barreiras é aquela que é formada por cristãos que fazem conexões missionais, que se importam, que se conectam às pessoas para compartilhar o Evangelho. Então Filipe, queridos, Filipe ouve, ele ouve o Espírito, ele obedece ao Espírito, ele vai, ele corre. Você penetra no texto quando lê, eu faço assim, vou imaginando, Filipe correndo. Era um carro, tudo bem que não era uma Ferrari, ou nem um Fusca, mas com certeza é um carro puxado por animais e é mais rápido do que uma pessoa correndo a pé. Ele corre, ele vai, ele paga um preço, se sacrifica, gasta tempo e investe na vida daquela pessoa. Deixe-me compartilhar 3 lições rápidas com você sobre conexão, agora de maneira muito prática. Primeiro, a conexão tem uma importância que precisa ser percebida. Perceba, querida, a importância da conexão. Ela é importante para a salvação de vidas. Ela é importante, queridos, para o avanço da igreja. Ela é importante, queridos, para o impacto no mundo. Segunda lição, a conexão tem barreiras que precisam ser vencidas. Como que você pega essa frase que eu acabei de dizer agora? A conexão tem barreiras que precisam ser vencidas. Qual é a sua barreira pessoal para que haja conexões missionais com as pessoas? Vou citar algumas. Talvez seja o seu estilo de personalidade. Você é tímido, você não consegue estabelecer relacionamentos, conversar com pessoas. Talvez seja a sua impaciência. Quer saber só um exemplo de paciência? Você está numa fila enorme, você poderia gastar aquele tempo para fazer conexão missional com alguém. Por que você não faz? Porque você é impaciente, fica olhando o relógio, fica olhando o celular, fica reclamando porque a fila está demorando e perde uma grande oportunidade de fazer uma conexão missional. Como que é a fila do rua aqui, né, que vocês chamam? Quantas pessoas tem na fila do rua? 5. Pense nisso. Às vezes a indiferença, a falta de tempo, ou o WhatsApp mesmo, né? O Instagram. A conexão tem dinâmicas que precisam ser aplicadas. Você precisa perceber que ela é importante, vencer as barreiras e aplicar dinâmicas. Então o que eu digo para você, desenvolva um estilo de vida missional. Eu digo para você, cultive amizades autênticas, isso é conexão. Decida discipular alguém, chame alguém. Quer estudar a Bíblia comigo? Crie um projeto para abençoar o próximo. Tem muitos projetos. A moçada é criativa, as pessoas são criativas. Crie um projeto para abençoar o próximo. Use a tecnologia para compartilhar o Evangelho. Nós fazemos tudo na tecnologia, usamos para tudo. Vamos fazer isso também, queridos, para nos conectar missionalmente. Mas uma última lição que nós enxergamos nesse texto, o passo estratégico, é o compartilhamento do Evangelho. Então, a sensibilidade ao comando do Espírito, a conexão com pessoas e o compartilhamento do Evangelho. Como eu disse, Filipe é movido pelo Espírito. Filipe estabelece a conexão com o alto oficial da rainha etíope. Mas o grande objetivo de tudo isso é o compartilhamento do Evangelho. Esse é o grande objetivo. Esse é o âmago da missão. Meus queridos, a grande estratégia da igreja primitiva, que eu preciso dizer, estou falando sobre estratégia, a grande estratégia é compartilhar o Evangelho. Compartilhar o Evangelho. Que Evangelho é esse? O Evangelho que salva. O Evangelho que salva a alma. O Evangelho que transforma o coração. O Evangelho que modifica a mente. O Evangelho que muda a nossa cosmovisão, a maneira de nós enxergarmos todas as coisas. O Evangelho que altera o comportamento. O Evangelho que cura os traumas.
o Evangelho que restaura a família, o Evangelho que muda os rumos, o Evangelho que dá um novo significado à nossa vida. Esse é o Evangelho que precisa ser compartilhado. Tudo o que Filipe faz, queridos, é para que o Evangelho seja pregado. E tudo o que a igreja faz deve ser para que o Evangelho seja pregado. A SAF se reúne é para que o Evangelho seja pregado. Os jovens se reúnem, claro que tem muitos elementos de comunhão, de recreação, mas é para que o Evangelho seja pregado. A igreja tem escola dominical para que o Evangelho seja pregado. A igreja tem grupos pequenos para que o Evangelho seja pregado, queridos, compartilhado, anunciado. Na história inusitada que nós lemos aqui, Filipe se aproxima do carro, como eu já disse, ele sobe no carro, ele se assenta ao lado do eunuco, que o convida para se assentar do lado dele. Ele mostra a passagem que estava lendo, o lindo e emocionante texto de Isaías 53. Filipe então pergunta: compreendes o que vens lendo? E ele diz: como poderei entender se alguém não me explicar? A Bíblia diz então que Filipe se sentou e explicou, gastou um tempo com ele. Começando por essa passagem da Escritura, Isaías 53, olha só, vou ler para você repetindo 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, o que ele fez? Anunciou-lhe Jesus. Anunciou-lhe a Jesus. Ele falou sobre Jesus. Ele chegou no ponto principal. O que é falar sobre Jesus, querido? É falar sobre o seu nascimento virginal, que nasceu de uma maneira extraordinária, sobre o ministério subsequente, como ele viveu, como ele impactou as pessoas, o que ele ensinou. É falar sobre a sua morte, como ele morreu de forma substitutiva em nosso lugar. É falar sobre o seu sepultamento, ele foi sepultado, mas é também falar sobre a sua ressurreição, não permaneceu nem na cruz nem no túmulo. É falar sobre a sua ascensão, que ele voltou aos céus. É falar sobre a sua volta, o seu retorno, a sua vinda, a sua segunda vinda. É falar sobre o quanto nós somos pecadores e desesperadamente precisamos de Deus. É falar sobre a necessidade de arrependimento. É falar sobre a necessidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso é anunciar Jesus. Tudo isso foi feito, e tudo isso culminou com o alto oficial da rainha etíope rendendo-se a Jesus, sendo batizado. Sabe qual a melhor estratégia para romper barreiras? Resumindo tudo que eu falei nessa noite, a melhor estratégia para romper barreiras é ter gente sensível ao mover do Espírito. Gente sensível ao mover do Espírito, disposta a fazer conexões espirituais, missionais, capacitada para expor as Escrituras. Isso também é uma coisa importante, ter o conhecimento, a capacitação. Capacitada para expor as Escrituras e anunciar o Evangelho. Essa é a grande estratégia que nós encontramos na Palavra de Deus. A estratégia principal é compartilhar o Evangelho. A igreja pode lançar mão de muitas metodologias. Há muitas disponíveis. Coisas que já foram feitas, tentadas. Por exemplo, lá na igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, havia uma estratégia fantástica chamada ECC, Encontro de Casais com Cristo. Não sei se ainda tem, né? Que depois veio para Ponta Grossa, que depois veio para cá, até aqui em Florianópolis. Abençoou muita gente. É uma estratégia, é uma metodologia, assim como há muitas. Mas a grande estratégia é compartilhar o Evangelho da graça e da redenção. O
O Evangelho que já mudou a vida de muita gente aqui, glória a Deus por isso. O Evangelho que pode mudar a sua vida, você que está aqui nessa noite. Esse Evangelho que é Jesus, que veio, como eu acabei de expor, morrer por você, em seu lugar, em seu favor, sendo você pecador, mas porque Ele te amou. Lembra do texto que nós lemos no início? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho já mudou a sua vida, pode mudar a vida das pessoas que estão aqui, e que é o poder de Deus para a mudança todas as pessoas com as quais você se relaciona. Portanto, faça conexões missionais, obedeça, seja sensível à voz do Espírito e saiba compartilhar o Evangelho. Esses são os elementos de uma igreja que rompe barreiras. Que Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém.